Como que eu faço isso? Vou colocar isso para cá. Vem aqui. Letra C. A partir de 2 mols de metano, determine a massa da água. Opa! Gente, a reação é sempre a mesma, então eu vou usar sempre as mesmas reações. Metano, primeiro passo, montei a reação e a reação já está balanceada. O primeiro e o segundo passo já estão prontos. O terceiro passo é fazer a interpretação do problema. Então vamos lá. A partir de 2 mols de metano, são 2 mols de metano, aqui ó, 2 mols de metano, você já tem o número de mols. Então aqui, e o que ele te pede? A massa. Então a partir do número de mol, ele está te pedindo a massa. Quantos mols de metano tem? 2. 2 mols de metano aqui. Ele quer a massa, para diferenciar do outro, eu vou colocar a massa valendo Y, tá? Agora eu faço o seguinte, gente, ó. O coeficiente aqui não é 1? Coeficiente para baixo. Coeficiente aqui não é 2? Coeficiente para baixo. Beleza. Toda vez que ele fala do número de mol, é só repetir o coeficiente. Só que aqui não é o número de mol, aqui é a massa. Toda vez que ele te fala sobre massa, o que é que você tem que fazer? Você tem que calcular a massa molar. Lembra como é que faz isso? É fácil, ó. Você vai pegar a massa molar, você vai pegar o número de átomos que você tem aqui, ó. Água, você tem 3 átomos. Que átomos são esses? Tem o hidrogênio e tem o hidrogênio e tem o oxigênio. Não é H2O? Então você tem 2 hidrogênios e você tem um oxigênio. Você pode voltar do slide lá, você viu que o hidrogênio, ó, ele tem massa 1. Lá na questão te falou, lá no início. Ele te disse que esse hidrogênio aqui, ó, ele tem massa 1. Então aqui, ó, 2 vezes 1 é 2. E lá no início também ele te falou que o oxigênio tem massa 16. Como só tem um oxigênio, então eu vou multiplicar isso aqui, ó. 16 vezes 1 é 16. Então, 16 aqui, ó, mais 2 é igual a 18. 18 gramas por mol, isso aqui é a massa molar. Beleza? Então, a massa molar da água é igual a 18. O número de mol só repete, né? O número de mol só repete. A massa aqui, ó, por isso que aparece esse 18 aqui. Então, bora lá. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, 2 vezes 1, né? 2 vezes 1 não, desculpa. Y vezes 1, que é aqui, ó, o Y vezes esse 1 daqui, que dá Y, e 2 vezes 2 vezes 18. Então, Y é igual a 2 vezes 2 vezes 18. 2 vezes 2 é igual a 4, 4 vezes 18 é igual a 76 gramas de água. Então, esses 76 gramas de água nada mais é do que a massa. A massa da água, nesse caso aqui, é igual a 76 gramas. Então, massa de água formada, você responde a letra C. Continuando aqui, ó. Agora a relação entre massa e volume. Como assim? A questão vai te dar a massa de alguém e vai te pedir o volume. Vamos lá. A partir de 32 gramas, observa aqui, ó. 32 gramas é a massa do metano. A questão que é o volume do CO2. Não esquece que o volume molar, ele é fixo, tá? Esse volume molar, ele equivale a dizer que nós temos 22,4 litros. Como assim? Se eu quero o volume de 1 mol de água, quanto que ele vai ser nas condições normais de temperatura e pressão? Ele vai ser 22,4. Quanto que é o volume molar de gás carbônico? Vai ser 22,4. Volume molar de gás oxigênio vai ser 22,4. O volume molar de qualquer coisa sempre será 22,4. Então é isso aí.
Então, vai lá, gente. A partir de 32 gramas de metano, então eu tenho uma relação entre massa e volume. Então, a questão te deu o seguinte, ó. A questão te deu a massa. Então vamos lá, gente. A questão que é o volume do CO2 a partir de 32 gramas de metano. Então, eu tenho os 32 gramas de metano aqui, tá? 32 gramas do metano aqui, que é a massa. E a questão que é o volume do CO2. Então, bora lá. O coeficiente é 1. Lembra quando não aparece nada? Coeficiente igual a 1. Então, esse 1 vem para cá. E o coeficiente aqui do CO2, tá? Coeficiente do CO2, não aparece nada aqui. É como se fosse 1, tá? Pega esse 1 e coloco aqui. E depois o que é que a gente faz? A gente multiplica isso aqui cruzado, ó. Então aqui eu tenho o seguinte, ó. 1 vezes 16 vezes Z. 1 vezes 16 é 16 vezes Z. 32 vezes 1 vezes 22,4. E é esse valor aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos cortar esse 32 por 16, eles são múltiplos, ó. Então aqui, ó, fica por 1 e aqui fica por 2. De onde é que vem esse 2? 16 dividido por 32. Aliás, 32 dividido por 16, né? 32 dividido por 16 igual a 2. Tem um 2, tá? 2. Então aqui eu vou ter 2 vezes 1, que é 2, vezes 22,4. Logo, esse volume do CO2 igual a 44,8 litros. E para fechar, nós vamos fazer a relação entre massa e quantidade de partículas. Então é o seguinte, bora lá. A partir de 16 gramas de gás oxigênio, determine quantas moléculas de CO2 são formadas. Ou seja, ele te deu a massa, que é 16 gramas, só que agora ele te deu a massa do oxigênio e está te pedindo quantas moléculas de CO2 foram formadas. Então, bora lá. Vamos fazer essa questãozinha aí. Então vamos lá, gente. Está aqui a reação, tá? Montei a reação, fiz o balanceamento. Terceiro passo, interpretar o problema. O que é que a questão quer? A questão quer o número de moléculas do CO2, tá? O número de moléculas que são formadas a partir de 16 gramas de oxigênio. Então tem uma relação entre massa e número de moléculas. Então vamos lá. A massa do oxigênio é 16, eu quero o número de moléculas, então aqui eu vou usar o W. O que é que faz depois? O coeficiente que está em cima vem para baixo, o coeficiente que está em cima vem para baixo. Ó. Aqui o coeficiente é 2 e aqui o coeficiente é 1. Como é massa, gente, ó, a massa de um oxigênio é 16, só que tem 2 oxigênios, é O2. 16 mais 16 é 32. O 2, que é o coeficiente, vezes a massa molar, que é 32. E 1, o número de moléculas é igual a 6 vezes 10 elevado a 23, que é a constante de Avogadro. Continuando aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai multiplicar cruzado, né? Esse 32 vezes 2 é igual a 64, vezes o W, 64W. 16 vezes, olha, 16 vezes 1 é 16, então é 16 vezes 6 vezes 3 vezes 10 elevado a 23. Então aqui eu tenho o seguinte, ó, 16 vezes 6 igual a 96 vezes 10 elevado a 23. Esse 64 que está multiplicando vai dividindo aqui. E agora eu faço a divisão, ó.
96 dividido por 64 igual a 1,5. 1,5 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CO2, tá? Só faltou o 2 aqui. A gente faz ele aqui rapidinho. CO2. Belezinha? Então tá aí, gente. Próxima aula vamos resolver algumas questões, tá? Valeu!